Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Caroline Juvencio Queijoc Stein e hoje nós vamos falar sobre um tema relevante para os nossos colegas que militam na área de recuperação de crédito, qual seja o processo de busca e apreensão. Sim, o processo de busca e apreensão. Este é previsto no Decreto 11 de 1969. Antes de adentrarmos sobre os procedimentos desse processo de busca e apreensão, vamos primeiro conhecer as figuras do contrato de alienação fiduciária, quais sejam, de um lado, o credor, sim, o banco, aquele que empresta o dinheiro. O credor, ele também é denominado no contrato de alienação fiduciária como aquele que tem a propriedade resolúvel. E o que é a propriedade resolúvel? A peculiaridade desse tipo de propriedade é condição resolúvel, ou seja, tem termo de encerramento. O termo de encerramento dessa propriedade resolúvel é o adimplemento total da dívida. Com o adimplemento total da dívida, encerra-se o contrato. Por isso, ele tem a propriedade resolúvel. O credor, ele também é denominado como possuidor indireto. Por que o possuidor indireto? Porque ele não tem o livre exercício da posse do bem. O banco não utiliza o veículo para se locomover por meio de seus prepostos. Por isso ele é o possuidor indireto. De outro lado, temos o devedor. Sim, aquele que deve. Aquele que deve, ele possui a coisa. Ele exerce o direito de posse. Por isso, ele também é chamado de possuidor direto. Então, caros amigos, ele tem as suas obrigações, quais sejam aquelas relativas ao pagamento das prestações. Então, caros amigos, vamos lá. O artigo 2º do Decreto 911, ele prevê o seguinte, que com a mora ou o inadimplemento do contrato de alienação, ou seja, daquele contrato que possui um bem em garantia, a mora ou o inadimplemento tem uma consequência, qual seja, o credor, o banco, poderá vendê-lo para terceiro. E isso independe de leilão. Ou seja, pode fazer alienação por meio de uma transação e emitir uma nota fiscal de venda. É um direito do credor. Então, queridos amigos, em outras palavras, se o devedor não arca com o pagamento de suas prestações e o decreto não prevê quantidade de dias inadimplentes, o devedor passa a estar praticando um esbulho possessório. Então, em razão desse esbulho possessório, o artigo 3º do Decreto 911 prevê a possibilidade do credor ajuizar a ação de busca e apreensão contra o devedor ou contra o terceiro que estiver na posse do bem para obter esse bem novamente. Essa ação de busca e apreensão, ela vai conter um pedido liminar, qual seja a apreensão, a busca e apreensão imediata desse bem. Porque o decreto concede essa faculdade de requerer esse pedido de tutela provisória no processo de busca e apreensão? Porque estamos falando de veículo. Depreciação é rápida. O veículo, diferente do imóvel, ele só desvaloriza com o tempo.
Então, se aguardarmos um processo de busca e apreensão tramitar durante 6, 10 anos, o bem ao final, ele não vai mais valer muita coisa. Então, o abatimento no valor da dívida não será vantajoso nem para o credor, porque não vai ter seu crédito satisfeito, nem para o devedor, porque o devedor vai ter ainda uma quantia remanescente, porque o valor não vai servir para ou amortizar ou até liquidar o contrato dele. Então, caros amigos, o processo de busca e apreensão, ele tem uma peculiaridade. A comprovação da mora, muitos juízes entendem que é indispensável, isso é posição majoritária, a comprovação da mora para obter a medida liminar. Como vamos comprovar a mora? Voltemos para o artigo 2º do Decreto 911. Ele prevê, a atual redação dele, que a mora é comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Expressamente também prevê que não é necessária a assinatura do devedor. Ou seja, pode ser recebida por um terceiro. E juízes ainda entendem que essa correspondência pode voltar como mudou-se. E isso vai estar, não obsta a Constituição e mora, porque o devedor tem o dever, por questão de boa-fé contratual, manter os endereços dele atualizados perante o seu credor. Então, vamos precisar dessa comprovação de mora, apesar de que o artigo do nosso decreto, ele prevê também essa possibilidade da mora, além da mora, o inadimplemento pode ser uma das hipóteses para o ajuizamento, a mora ou inadimplemento da ação de busca e apreensão. Ou seja, se é mero adimplemento, então não vamos precisar da comprovação da mora. Mas, no entanto, apesar dessa previsão legal, os juízes, uma posição majoritária, exigem a comprovação da mora como requisito da liminar. Agora, requisito da ação, aí vamos estar falando de uma outra coisa. Alguns juízes, posição minoritária, entendem também que a comprovação da mora é uma causa de desenvolvimento válido da ação. Ou seja, para a ação continuar, para a ação chegar ao seu fim, o julgamento de mérito, é necessária a comprovação de mora. Mas esse é posicionamento minoritário. Vamos lá. Após o deferimento da liminar, o cartório ele vai expedir o mandado de busca e apreensão. Com isso, o oficial de justiça diligencia até o endereço indicado na peça inicial ou por uma outra petição nos autos para fazer a busca e apreensão desse veículo. Agora vamos lá, parte interessante. Hipótese 1. O oficial de justiça consegue fazer a busca e consegue fazer a apreensão do veículo. Está um representante do banco no local para conduzir o veículo até um pátio, enfim. O oficial normalmente na prática faz o contato com o representante do banco para fins de conduzir esse veículo. Com a apreensão, abre-se um prazo. 5 dias para a purga da mora. Sim, a purga da mora. O pagamento. E como falamos, o pagamento da dívida encerra o contrato. Esse pagamento, ele deve ser da seguinte forma: parcelas vencidas e parcelas vincendas. Porque com o inadimplemento de quaisquer das parcelas, e novamente repito, o decreto não prevê dias de inadimplemento, antecipam-se o
vencimentos de todas as demais parcelas. Ou seja, a purga da mora deve ser feita no valor integral da dívida, que agora, devido ao inadimplemento, é parcelas vencidas e parcelas vincendas. 5 dias para fazer esse pagamento. Ultrapassou esses 5 dias, o que acontece? Consolida-se a propriedade em posse em favor do credor. Ou seja, o credor vai poder alienar esse veículo, vender para terceiros o bem litigioso. Então, vamos lá. O devedor poderá, no prazo de 5 dias, e o decreto fala 5 dias para fazer a purga da mora, e poderá fazer, no prazo de 15 dias, a apresentação da sua defesa. Independentemente da apresentação da sua defesa, até para não precluir o seu direito, se lhe for oportuno, se quiser, pode fazer também a purga da mora. E na purga da mora tem que ser feita naquele prazo de 5 dias, independentemente se apresenta ou não a contestação. O juiz, então, vai analisar as questões que foram eriçadas ali na sua peça de defesa e no restante do conteúdo dos autos. Ao final, o juiz vai fazer o seu julgamento, sem resolução do mérito ou com resolução do mérito. Sendo a ação julgada procedente, ele vai, finalmente, declarar consolidada a propriedade e posse em favor do credor, do banco requerente. Agora, ser julgada improcedente. Aí está o problema. Se julgada improcedente, o juiz deve arbitrar, deve fixar multa. Essa multa é de 50% sobre o valor originalmente financiado. Isso mesmo. Em caso de, repito, improcedência, não é justificável julgar improcedente uma ação porque houve uma purga da mora. Não por esse fundamento, é porque a purga da mora é um reconhecimento da procedência do pedido. Alguns juízes, até na minha militância, na minha atuação profissional, já vi juízes fazerem tal juízo. Mas o que acontece? É um erro injudicando. Não é correto, porque a purga da mora é um reconhecimento da procedência do pedido. Então, improcedência, um exemplo clássico. Ajuizou a ação de busca e apreensão de uma parcela que já havia sido paga. No ato do ajuizamento, o contrato estava em dia. Então, o juiz vai julgar improcedente a ação porque não procede aqueles pedidos feitos na peça inaugural. Então, no caso de improcedência, se o veículo já foi apreendido e vendido, o banco ainda terá que arcar com as perdas e danos desse veículo. As perdas e danos não está atrelada à multa que eu havia há pouco mencionado. A multa tem um caráter punitivo. As perdas e danos têm um caráter indenizatório. Essas perdas e danos, elas podem ser requeridas nos autos do mesmo processo de busca e apreensão. Então, caros amigos, espero que tenham de alguma forma aprendido. Eu espero ter colaborado com vocês na aprendizagem. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para continuarmos colaborando com vocês, auxiliando na militância, na aprendizagem de vocês. E não se esqueçam que fazemos sempre com muito carinho. Então, estamos sempre à disposição para elucidar qualquer dúvida. E se tiverem algum comentário para ser feito, por gentileza, podem postar. Tenham uma boa noite.